Em instantes vamos dar início à live de hoje. Já quero agradecer aqui a presença daqueles que participaram conosco. E vamos aguardar aqui a entrada de vocês para dar o nosso início aqui oficial. E Gisela já está aqui. Boa noite, Gisela. Celiano, como vai, Celiano? Um bom amigo. Opa. Jordan Fernandes, Pedro, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Luiz Antônio, ótimo. Já temos aqui um grupo significativo para nós iniciarmos os trabalhos da noite. Meus agradecimentos por todos aqueles que já estão e aqueles que estarão conosco no decorrer dessa live. A Mãos Pequenas já está aqui. É o apelido não, é o nome da personagem em homenagem da Isabela Magalhães. Ela está aqui. Muito obrigado, Isabela. Obrigado, viu? Por estar aqui. Fique aí conosco, por favor. A Daiane chegou também. A Gisele está dando boa noite. Paulo França, acho que é Paulo França, não é? Bom, inclusive quero dizer a vocês, eu assisti a live que nós fizemos ontem e eu percebi que muitas vezes ao interromper o meu raciocínio para me manifestar junto a vocês, eu acabo prejudicando o conteúdo. Então, eu quero já me desculpar com vocês se eu não der as devidas atenções durante a live, mas a minha preocupação é que o conteúdo não fique prejudicado. Isabela está dizendo, a gratidão é minha pelo privilégio de escutá-lo. Obrigado, querida. Muito obrigado. Aqui o Marco André está aí, ó, conosco. Obrigado, Marco André. É um bom amigo também. Vamos fazer a saudação oficial para nós começarmos os trabalhos, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo. Estou a serviço dos adeptos do cavalo como profissional desde 1984. O objetivo desse canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos e vivências fundamentados nessas convivências junto ao cavalo, né? Nas nossas convivências. Quero fazer também um lembrete a vocês que nós temos um curso digital à disposição e para vocês terem acesso ao conteúdo programático e às informações de aquisição, é só clicarem aí na bio, logo acima aí, no Instagram, tá ok? E lembrando também que o carrinho fecha amanhã. O carrinho fecha amanhã, então será a última oportunidade para vocês adquirirem esse curso. E eu tenho certeza de que o conteúdo será benéfico a vocês, a relação de vocês com os cavalos, e vai ajudar muito a agregar valor funcional aos animais. A Sandra chegou aí, Sandra Galimberti Lamberti, obrigado, Sandra, esteja conosco. Bom, na live de hoje nós falaremos sobre um tema bastante interessante, a meu ver. Inclusive esse tema encontra-se no Spotify, a Escola Chamada Cavalo está também no Spotify, com esse mesmo nome, a Escola Chamada Cavalo, né? Então eu publico temporadas relacionadas a temas distintos lá no Spotify, em forma de áudio, né? E a primeira temporada que lá foi publicada foi sobre esse tema que nós abordaremos hoje, que é aprendendo a aprender junto ao cavalo. Vamos falar sobre isso. O que significa essa frase, aprendendo a aprender junto ao cavalo. Quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto, visite o nosso Spotify e vocês vão encontrar lá 15 episódios que discorrem sobre esse tema, aprendendo a aprender junto ao cavalo, ok? Bom, vamos dar início aqui então. Eu vou começar dizendo que todas as nossas características pessoais são assimiladas e refletidas pelo cavalo, tanto as positivas quanto as negativas. Lembrar disso também, né? Os nossos comportamentos, as nossas atitudes, intenções, vontades, são transferidos para o cavalo durante as convivências com ele. E aqui reside uma questão muito importante. Nós podemos nos enxergar nos nossos cavalos, porque ele vai refletir com legitimidade
a condição na qual nos encontramos. Não é? Bom, daí a importância de nós prestarmos atenções a nós mesmos no decorrer desse relacionamento. Não é? Aquilo que nós manifestarmos diante do cavalo será devolvido a nós, sempre. Mesmo que isso não aconteça de imediato. Não é? Então, quaisquer aprendizados, prestem atenção nisso que eu vou dizer agora. Quaisquer aprendizados requerem condições para facilitar a sua assimilação. Nós vamos citar aqui algumas dessas condições. Né? Bom, a primeira delas seria o interesse por parte do aprendiz, seja ele humano ou cavalo. Né? O interesse, por sua vez, está vinculado às nossas motivações e também às motivações do cavalo. Para que o cavalo se disponha a aprender conosco, nós precisamos motivá-lo. E essa motivação vai depender dos nossos posicionamentos diante do cavalo. Ou seja, aqueles posicionamentos que o cavalo entender como positivos vão exercer boas influências sobre ele. E aqueles que ele perceber como negativos vão exercer más influências sobre o cavalo. Né? Então nós precisamos empreender junto ao cavalo convivências positivas, ou seja, aquelas convivências que lhe deixem boas impressões a nosso respeito. E algo que favorece essas convivências positivas é a obtenção de conhecimentos aprofundados sobre etologia equina. O que é a etologia equina? É aquela ciência que estuda os hábitos, os comportamentos, os instintos e a natureza psicoemocional dos equinos. Então, quanto mais nós conhecermos sobre a etologia equina, mais nós teremos condições de exercer influências positivas sobre o nosso cavalo. Né? Grande parte dos nossos erros tem como causa a ausência de conhecimento sobre aspectos da etologia equina. Então, por falta de conhecimento, nós vamos cometendo erros, equívocos nas relações junto ao cavalo. Outra condição que facilita a assimilação dos aprendizados é o que nós chamamos de postura de aprendiz. Aprendizados requerem movimentos na direção daquilo que nós queremos aprender. Não é? Então, vamos fazer um comentário. Um bom professor é aquele que cria motivações no aluno. Não é? E aos poucos o transforma em aprendiz. É muito comum, não é? No nosso tempo de escola, nós sermos bons alunos naquelas disciplinas em que o professor nos motiva, cria interesses de nossa parte. Não é? Então, criar motivações no cavalo é fundamental para que ele queira aprender conosco. Não é? Motivações que gerem interesse, disposições na busca de aprendizados junto a nós. Não é? É por isso que os professores e os treinadores de cavalos precisam ser vocacionados. Não é? Ou seja, precisam gostar do ofício que eles exercem. Porque quando nós não gostamos daquilo que fazemos, nós não temos a menor condição de fazer bem. Não é? Então, a vocação é isso. É a predisposição que nos motiva, que nos convida a exercer determinadas ações, funções, com prazer, com satisfação. Quando o professor exerce as suas funções assim, ele cativa o aluno, ele motiva o aluno. Quando um treinador se comporta assim, ele faz o mesmo com o cavalo. O cavalo agora fica predisposto a estar atento a ele. Não é? Bom, treinadores vocacionados não são a maioria. Eu digo isso porque eu conheci muitos treinadores. E nem todos
ou seja, não é a maior parte. Aqueles que nós poderíamos chamar de vocacionados não é a maior parte. Não são a maior parte. Infelizmente, né? Muitos treinadores exercem as suas funções até de uma forma bastante competente, mas sem um envolvimento maior com o cavalo. São apenas profissionais, né? Falta a eles essa vocação, essa intimidade, esse gosto pela relação com o cavalo, que nos leva a relações mais íntimas, mais aprofundadas, né? Bom, e é por isso que se diz, né? É preciso gostar muito de cavalos para ser um bom treinador. Eu acrescentaria gostar de cavalos e também do ofício de treiná-los, né? Porque uma coisa é você gostar do cavalo, outra coisa é você gostar do ofício que você vai ter que estar exercendo, né? Nos treinamentos, no manejo, no treinamento. Treinar cavalos requer muito trabalho, muito trabalho. Então, tem pessoas que gostam de usufruir da relação com o cavalo em alguns momentos, mas elas não têm predisposição de realizar tarefas de manejo, de treinamento, porque isso vai exigir dela o quê? Muita paciência, muita disciplina, muita persistência. Esses são aqueles que nós chamamos de usuários do cavalo, que querem só o lado bom da relação. É muito comum nas escolas de equitação, o aluno chega, o cavalo já está pronto, está encilhado, ele monta o cavalo, entra na pista de treinamentos, recebe ali as orientações do professor, terminada a aula ele desmonta e vai embora. Ou seja, ele apenas usou o cavalo, usufruiu do lado bom daquela relação. Mas o manejo é uma das oportunidades de nós estreitarmos relação com o cavalo, até mesmo para demonstrar a ele o nosso respeito, a nossa dedicação e a nossa amizade e a nossa retribuição a tudo aquilo que ele nos oferece, né? Nós esquecemos. Somos incapazes, muitas vezes, de escovar o cavalo, de limpar o casco dele, de dar um banho no cavalo, de cuidar do equipamento de montaria, de alimentar o cavalo, de fazer uma limpeza na cocheira do cavalo. Tudo isso todos esses seriam gestos nossos de demonstração junto ao cavalo do interesse que nós temos por ele, do respeito que nós temos por ele, do envolvimento que nós queremos ter com ele. Não é? Bom, então eu vou mencionar para vocês aqui, eu estava falando aqui das predisposições de aprendizagem, né? Algumas características que definem o que nós poderíamos chamar de aprendiz, porque o tema hoje é aprendendo a aprender junto ao cavalo, né? Para aqueles que chegaram agora. Eu vou falar de algumas características indispensáveis ao aprendiz. A primeira delas seria a atenção dirigida. E a atenção dirigida é uma característica de natureza psíquica. Eu vou citar um exemplo para vocês. Imaginemos um aluno humano em sala de aula. Para que esse aluno aprenda, não basta ele estar fisicamente presente nesse ambiente, né? É indispensável que as suas atenções estejam sendo dirigidas para aquilo que a ele está sendo transmitido, não é mesmo? Caso isso não aconteça, as mensagens não serão recebidas e muito menos processadas, né? Então, se o aluno está ali dentro, prestando atenção ao celular, passando mensagens, ou com o seu pensamento e os seus sentimentos longe daquele ambiente, ele não está ali. Apenas o seu corpo físico está ali, não é? Então, nós falamos que para treinar bem um cavalo, nós precisamos estar diante dele de corpo e alma. Corpo e alma significa isso, estarmos presentes integralmente. Não é? Integralmente. Tem uma pergunta aqui. Você é professor de hipismo do Jordan? Eu sou instrutor de várias modalidades de equitação. E hipismo é uma das práticas, uma dessas modalidades de equitação, não é? O hipismo geralmente é a denominação
para salto de obstáculos. A quem pratica salto de obstáculos, geralmente fala-se que pratica hipismo. E o hipismo é uma das modalidades que requer conhecimentos de equitação acadêmica. Então, eu sou instrutor de equitação acadêmica. E na equitação acadêmica, o hipismo está incluído, ok? Bom, mas seguindo aqui, falando, né, do aluno, com o cavalo acontece a mesma coisa. Não basta o cavalo estar diante de nós ou debaixo de nós. Ele precisa estar conosco e nós precisamos estar com ele. Não é? Como que eu estou com ele? Com todas as minhas atenções psíquicas e emocionais dirigidas ao cavalo. Então, se eu estou montado a cavalo pensando em outra coisa, né, distraído, ou conversando ao celular, eu até posso fazer isso se eu estou passeando a cavalo. Mas isso não seria admissível no caso de eu estar treinando um cavalo. Não é? Porque agora nós precisamos fazer ali estarmos em comunhão. Estarmos em comunhão. Eu com ele e ele comigo. Não é? Mas como é que nós fazemos para o cavalo estar conosco? Como é que nós fazemos para o cavalo estar conosco? Convidando as suas atenções nesse sentido o tempo todo. Através de uma série de estímulos que nós vamos aprendendo nas instruções de equitação qualificada, de equitação bem praticada. E justamente tem essa intenção como principal. Trazer as atenções do cavalo para nós o tempo todo para que ele esteja conosco. Um cavalo que está conosco, o foco da atenção dele está dirigido para nós e agora sim, ele tem totais condições de receber e processar as mensagens que a ele serão emitidas por nós. Não é? Mas isso é gradativo, nós precisamos entender que isso é gradativo. Isso não acontece de forma instantânea. O tempo de solicitação das atenções do cavalo na nossa direção, ele precisa ser aumentado pouco a pouco. Principalmente cavalos jovens, cavalos iniciantes. Vocês sabem por que o tempo de duração de uma aula para o ser humano tem, em média, 50 minutos? Porque os psicólogos chegaram à conclusão de que depois que o aluno tem um certo já condicionamento escolar, seria o tempo razoável no qual ele consegue manter as suas atenções focalizadas. Passou de 50 minutos, né? A tendência é que o foco das atenções comece a dispersar. Nós não conseguimos ficar mais concentrados do que esse tempo, em média. É claro que isso aí depende do indivíduo, né? E com o cavalo não é diferente. Nós pegamos um cavalo que está iniciando, sendo iniciado, está sendo domado. Eu não posso imaginar, não posso querer que esse cavalo entre num redondel, numa pista de treinamento comigo e fique prestando atenções a mim durante o tempo que eu quiser. Não é bem assim. Por isso que as primeiras lições, a iniciação de um cavalo, as lições iniciais da doma, elas precisam ser curtas. 15, 20 minutos já é o suficiente. Porque o cavalo não vai conseguir manter o foco das atenções dirigido para nós. E a partir do momento que ele dispersa as suas atenções, ele já não está mais ali. Apenas o corpo dele está ali conosco. Não é? E o normal em um cavalo é que ele tenha as suas atenções sempre em sentidos multidirecionados. Até mesmo por questões instintivas. Né? O cavalo, ele na cadeia biológica, ele é presa. Um animal que, em outros tempos, era predado por animais predadores. Né? Então, ele desenvolveu esse instinto de estar com as suas atenções sempre multidirecionadas. Ele está prestando atenção no capim, no alimento que ele está à procura, prestando atenção nos outros animais que estão ali convivendo com ele em manada e vigilante para também não ficar exposto às ações predatórias. Não é? Então ele fica assim o tempo todo. Atenção multidirecionada. Na proposta que o homem fez ao cavalo, levada a ele através dos processos de domesticação, nós estamos agora querendo que o cavalo dirija o foco das atenções para nós, para que o seu aprendizado seja otimizado. E isso não é natural para um cavalo, prestar atenção apenas a um aspecto. A tendência dele como nós dissemos agora, a atenção multidirecionada,
para vários aspectos simultaneamente. Não é? Então, nós disciplinarmos o foco das atenções de um cavalo é um processo que leva tempo e vai depender muito do cavalo que se apresenta e das habilidades do treinador. Tem treinadores que têm mais habilidade para conseguir isso em menor tempo e outros não. Há cavalos que têm tendências de dirigir esse foco em menor tempo e outros não. Então, é relativo, depende do treinador e depende do cavalo. Não é? A natureza psicoemocional do cavalo é algo importante de ser detectado o mais rápido possível pelo treinador. O traço psicoemocional do cavalo. Porque fazendo essa leitura de natureza psicoemocional, eu agora vou estabelecer as estratégias de acesso ao cavalo, em todos os sentidos, para poder treiná-lo e obter os bons resultados o quanto antes. Sem pressa, não é? Nós não podemos ter pressa, não podemos pular degraus dentro do programa de ensino recomendável, mas podemos otimizar isso através de procedimentos que façam essa sugestão ao cavalo. Quanto mais ele estiver atento a nós, mais rápido ele vai conseguir evoluir, desenvolver. Não é? Uma dica, vou dar uma dica para vocês. Se durante uma lição nós percebemos que o cavalo dispersou as suas atenções, ou que isso acontece com muita frequência, pode ser que o seu tempo já tenha se esgotado. O tempo da lição. Muitas vezes o cavalo dispersa e nós continuamos insistindo. Isso é um erro de nossa parte, né? Então eu tenho que aprender a perceber qual o tempo de cada cavalo no qual ele consegue manter as atenções em mim. E evitar extrapolar esse tempo. Porque senão eu posso comprometer o processo de ensino. O cavalo começa a ficar indisposto, começa a ficar enjoado, enfastiado daquilo. Porque ele já não quer mais que eu peça a atenção dele. É como o aluno humano. Não é? O aluno de escola primária, ele quer brincar, ele não quer ficar prestando atenção muito tempo numa coisa. Ele está numa fase lúdica, onde a brincadeira é muito mais atraente do que ele estar com as suas atenções dirigidas para qualquer que seja o aprendizado sugerido a ele. Temos que entender que o cavalo é assim também. O cavalo precisa ser respeitado com relação aos seus limites. Não é? E esses limites precisam ser enxergados por nós. A sensibilidade do treinador, o feeling do treinador, é que vai dar a ele condições de fazer essa leitura no cavalo. Qual o tempo limite desse cavalo? Eu posso ir aumentando gradativamente à medida que o cavalo vai se dispondo. Então um cavalo ele passa por fases distintas nos seus programas de treinamento e se o treinador bem conduzir, a sua capacidade de manter o foco das atenções numa determinada direção vai aumentando gradativamente, pouco a pouco. Ok? E agora eu quero mencionar esse aprendizado valioso que o cavalo nos oferece, né? Depois de ter comentado tudo isso. Ou seja, qual seria esse aprendizado valioso que ele acabou de nos oferecer? Nem tudo aquilo que nós pretendemos pode ser obtido de imediato. Nós somos muito imediatistas, queremos os resultados o mais rápido possível. Então eu vou repetir, nem tudo aquilo que nós pretendemos pode ser obtido de imediato. O processamento gradativo é uma grande lição que os cavalos nos ensinam. Processamento gradativo. Processar pouco a pouco, sem ansiedades, sem pressa. Não é? A natureza não dá saltos. Nada na natureza acontece de uma hora para outra. É preciso respeitar isso. O processamento gradativo dos processos inerentes à natureza. E o cavalo está inserido nesse contexto. Ok? Bom, então, nessa hora, não é, de nós compreendermos que os processamentos, no que se refere ao ensino do cavalo, acontecem de modo gradativo,
nós agora precisaríamos lançar mãos daqueles 3 atributos que são elementares para qualquer treinador de cavalo, são básicos. Eu preciso ir desenvolvendo a minha paciência, né, a minha disciplina e a minha persistência. Paciência para que eu possa aguardar os resultados, né, que somente chegarão a nós no processamento das rotinas cotidianas. Não é? Disciplina para nós mantermos a frequência dos trabalhos, ou seja, o cumprimento das rotinas de treinamento. E persistência, ou seja, continuidade de propósitos para prosseguir de modo ininterrupto em busca dos resultados. Isso é fundamental. Nós precisamos seguir ininterruptamente, sem pressa. Isso é constância, ter constância. Se assim eu procedo, o resultado em algum momento virá. O tempo é diferente para cada indivíduo. Palavras da Gisela, que me couberam aqui agora nesse momento. O tempo é diferente para cada indivíduo humano, cada indivíduo equino. Porque, na verdade, o tempo é uma coordenada relativa. O que foi provado por Albert Einstein. Não é? A lei da relatividade é exatamente isso. Né? É quando nós estamos fazendo algo prazeroso, a nossa relação com a coordenada temporal é uma. O tempo passa mais rápido. Quando estamos fazendo algo desagradável, que nós não temos vontade de fazer, parece que o tempo trava, ele para, demora a passar. Então a sensação de passar do tempo, ela é íntima. Ela é provocada pelas nossas sensações íntimas. O tempo, no livro, né, na minha obra intitulada Nizinde, os mestres, cada qual em dado momento, falam isso para o aprendiz. O aprendiz pergunta, mas em quanto tempo eu conseguirei chegar a esse resultado? Quanto tempo eu levarei para fazer isso, para fazer aquilo? E todos os mestres, cada um a seu modo, dizem para ele, o tempo não existe. É uma coordenada fictícia. O que existe é a nossa participação nessa coordenada. E para que ela seja substancial, nós precisamos estar preenchidos intimamente por aquilo que está ao nosso redor. Se assim não estivermos, a percepção dessa coordenada vai ser completamente diferente. A coordenada tempo. Não é? Bom, então percebam aí os imensos ganhos advindos desse processo que nós acabamos de descrever. Não é? O que o cavalo está nos oferecendo? A possibilidade, a oportunidade que ele está nos oferecendo de autoaprimoramento. Outra característica do aprendiz, que eu não gostaria de deixar de mencionar, é a frequência vibratória adequada para recebimento e processamento das mensagens que a eles são transmitidas, né? Frequência vibratória. E essa frequência vibratória, por sua vez, ela é definida pelos nossos estados íntimos, é o que eu estava falando agora. O que define nossa frequência vibratória? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as intenções, as vontades, todas as nossas manifestações psicoemocionais determinam a nossa frequência vibratória. E nós começamos a emitir ondas eletromagnéticas que têm a característica de identidade relacionada a tudo isso que nós estamos gerando intimamente. Eu produzo uma frequência eletromagnética, uma frequência vibratória. Né? Então agora vamos voltar ao aluno que está lá em sala de aula, ok? Onde está um aluno? Ele está sentado dentro da sala de aula, mas, volto à pergunta, onde ele está? É ali sentado na carteira? Não, o corpo dele está ali. Mas ele estará onde estiverem os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas intenções, as suas vontades, as suas disposições. É ali que ele estará. E todos nós sempre estaremos aí, onde estiverem os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, intenções. Esse é o lugar onde estamos, sempre.
Ok? Então, nós precisamos perceber isso. Isso é o que nós chamamos de, vou repetir, eu estou aqui, mas eu estou aqui de corpo e alma? Não é? É a pergunta que nós temos que fazer frequentemente a nós mesmos. Então, nós imaginemos, né, que esse aluno lá em sala de aula, se ele estiver manifestando intimamente ali um excesso de estímulos pensantes, fora do contexto da sala de aula, está desinteressado, ele não tem motivação com relação àquilo que está sendo oferecido a ele, nós podemos dizer que o seu canal receptor não estaria apto naquele momento ao recebimento e ao processamento das mensagens. Né? Todos nós somos canais emissores e receptores de ondas eletromagnéticas que estão relacionadas a essa nossa frequência vibratória. Com o cavalo é a mesma coisa. Eu fiz um curso com a Marijke de Jong, uma holandesa, cuja metodologia de ensino ela chama de treinamento de retidão, e ela fala muito disso, né? Eu vi ela realizando exercícios com o cavalo que, se eu não estivesse ali presente, eu teria dificuldade de acreditar se alguém me dissesse. Mas ela, sem contato físico com o cavalo, tirando do cavalo várias figuras, vários exercícios de equitação acadêmica. Passagem, piafé, pirueta galope, espado adentro, cedência. Não é? Sem encostar no cavalo, o cavalo livre, ela do chão, e ela tirando esses exercícios do cavalo. Então ela fala, eu entro na bolha eletromagnética do cavalo e trago ele para a minha bolha eletromagnética. E agora nós estamos conectados eletromagneticamente e eu conduzo o cavalo. Não é? Então, na nossa relação com o cavalo, muitos aspectos estão determinados pela nossa relação eletromagnética com ele. Lembrando que o eletromagnetismo ele é gerado por isso, pela nossa frequência vibratória. Como é que eu estou pensando, como é que eu estou sentindo, quais são as minhas vontades, as minhas intenções, as minhas atitudes, as minhas manifestações íntimas naquele momento. O cavalo vai receber isso. Ok? Vai receber isso. Bom, e vai se identificar com isso. Né? Já viram falar, o treinador fala, quando eu estou nervoso eu nem vou mexer com o cavalo, porque ele vai captar esse eletromagnetismo e vai se identificar com ele e vai se comportar de forma indevida. O cavalo é muito sensível, eletromagneticamente falando, muito sensível. Bom, a condição ideal na hora de qualquer aprendizado seria que os canais, né, emissor e receptor, estivessem modulados na mesma frequência vibratória, no mesmo eletromagnetismo. Então, se o professor está lá numa frequência vibratória de transmitir a mensagem e o aluno está numa frequência vibratória de pensar em outras coisas, há uma incompatibilidade eletromagnética e agora as mensagens que estão sendo emitidas não vão ser recebidas nem processadas. Então, o que eu estava dizendo aqui para que haja interatividade entre os canais emissor e receptor, agora o canal emissor é o treinador de cavalo, o receptor é o cavalo. É preciso que nós estejamos modulados na mesma frequência vibratória. Sendo que, qual é a diferença na nossa relação com o cavalo? Eu posso trazer o cavalo para mim. Porque eu tendo capacidades intelectuais, capacidades até mesmo de cunho cognitivo, energético, muito superiores ao do cavalo, eu posso sugestioná-lo para que ele venha a mim, para que ele se identifique comigo. Eu sou a referência. Eu tenho que estar dizendo isso para ele o tempo todo. Esteja comigo, venha para mim. É uma sugestão eletromagnética. Ok? Bom, então, voltando aqui ao que eu estava falando, nós poderíamos denominar essa condição, que eu estou me referindo aqui a ela, de frequência de aprendizagem. Precisamos estar na mesma frequência de aprendizagem. Não é? Tanto o treinador quanto o cavalo.
E para que os processos de aprendizagem possam ocorrer de modo satisfatório, dois elementos se fazem indispensáveis. Esses elementos que eu estou falando sobre eles. O agente promotor do ensino, que no caso do cavalo é o treinador, e o aprendiz, que nesse caso será o cavalo. E ambos aptos à realização dessa proposta de aprendizagem. O primeiro, sendo vocacionado, isso é que dá aptidão ao treinador, sendo vocacionado e devidamente preparado para os exercícios das suas funções. E o segundo, que é o cavalo, interessado, motivado, receptivo às mensagens que a ele serão transmitidas. Lembrando que, no caso do cavalo, ele trata-se de um animal irracional, e nós agora teremos que construir nas relações cotidianas junto a ele condições que permitam a ele assumir os posicionamentos de aprendiz, estar prestando atenção a mim, interessado, motivado a estar comigo. Porém, é preciso dizer que a escola chamada Cavalo é tão fantástica que, mesmo estando nós no papel de agentes promotores do ensino, nós sempre estaremos aprendendo mais com o cavalo do que ele conosco. Lá na frente nós vamos enxergar isso. Eu estava ali na função de agente promotor do ensino, de instrutor. Mas no fundo, se eu estiver frequentando a escola chamada Cavalo, na atitude também de aprendiz, eu estarei aprendendo muito mais com ele do que ele comigo. O nosso ganho é sempre muito maior do que o do cavalo. Porque nós estamos realizando um processo de autoaprimoramento ímpar, que pode modificar a nossa condição. Nos oferecendo aí elementos e meios para que nós possamos assumir posicionamentos mais conscientes, com discernimento mais elevado, e sendo assim, fazendo as contribuições para um mundo melhor. Bom, eu vou ver aqui agora alguns comentários para nós. A Isabela fez vários aqui. Precisamos considerar todos esses aspectos, por essas e outras que essa escola nos aprimora para a vida. E diz também, fundamental para uma boa qualidade de comunicação. Isso mesmo, Isabela, a comunicação é a ferramenta. Essa é a ferramenta. A qualidade da comunicação. Então, todas as vezes que nós temos alguma dificuldade, olha a Helena aí chegando aí. Amanhã eu vou fazer uma live com a Helena, hein? Tudo bom, Helena? Seja bem-vinda. Mas voltando aqui, a comunicação, ela é a ferramenta mais poderosa para nós construirmos qualquer condição superior. Então, muitas vezes, no treinamento de um cavalo, os resultados não são ainda adequados, não são aqueles que nós esperamos, porque há falhas nas nossas vias de comunicação junto ao cavalo. Então nós precisamos aprimorar a nossa comunicação com o cavalo. Leonel Ronico, boa noite, meu grande amigo. Que bom que você chegou aí. Esteja conosco, viu? É uma satisfação tê-lo aqui, o Leonel uruguaio. Então a comunicação é uma preocupação que todos nós devemos ter. Aprimorar os modos de comunicação. Lembrando que a comunicação usual do cavalo é a comportamental, é a gestual. Então é como nós nos comportamos, como nós agimos diante dele, como nós gesticulamos diante dele, é que terá algum significado. É o nosso posicionamento, o nosso movimento, a direção e a velocidade desses movimentos que tem um significado para o cavalo. Por isso, o foco das atenções precisa estar principalmente em nós mesmos e complementarmente no cavalo. Vou ver se tem alguma pergunta para trás aqui, pessoal, que ficou esquecida porque eu estava desenvolvendo o raciocínio. Se quem quiser fazer alguma pergunta aí, nós temos um tempinho ainda. Deixa eu só dar uma conferida rápida aqui, com licença, pessoal. Vamos voltar aqui abaixo. Já dei uma rodada boa para cima aqui, não achei nenhuma pergunta.
Ah, o Rodolfo está aqui, chegando. Ô Rodolfo, tudo bem? O Rodolfo está dizendo, estou aprendendo a me educar para educar o meu cavalo. Todos nós, Rodolfo, todos nós estamos aprendendo a nos educar para que o nosso cavalo possa refletir isso, não é? Repetindo aquela frase das ordens de cavalaria, traga-me seu cavalo para que eu possa saber quem você é, porque ele vai revelar isso, vai revelar quem somos nós, não é? Então, a escola chamada Cavalo faz esse convite. O processo de autoaprimoramento para nós. A Isabela está dizendo, se possível, poderia aprofundar sobre o campo eletromagnético? Isabela, o eletromagnetismo, ele muitas vezes é interpretado de uma forma mística, né? Mas não tem nada de místico no eletromagnetismo. Por exemplo, para eu escutar um aparelho de rádio, como é que eu faço? Eu sintonizo o rádio em determinada frequência modular, ali eu vou modulando, né, a frequência, para sintonizar a emissora de rádio. E como é que o sinal me vem? Para que eu possa escutar a programação daquela rádio? Através de ondas eletromagnéticas. Ele vem através de ondas eletromagnéticas. Então nós precisamos compreender que todos nós, seres vivos, somos canais, tanto geradores quanto receptores de ondas eletromagnéticas. Então o que determina a nossa frequência vibratória, esse campo eletromagnético em torno de nós, que recebe vários nomes, depende da escola, né? Depende da cultura, mas o mais conhecido é aura, chamam esse campo eletromagnético de aura, não é? Ou de perispírito, existem várias denominações. Mas o fato é que esse campo eletromagnético é produzido por tudo isso que nós geramos internamente. A natureza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas intenções, das nossas vontades, que vão sendo traduzidas depois nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento de um modo geral. Então nós somos responsáveis pela criação desse eletromagnetismo que circunda todos nós. E o cavalo tem percepção disso. Não sei se... quando eu era garoto, né, eu já tenho quase 60 anos, esse ano eu faço 59, né, daqui no ano que vem já tenho 60, chego à terceira idade. Mas eu lembro que quando eu era garoto tinha uns filmes nos quais eles usavam o cavalo para detectar a presença de vampiros, por exemplo. Então essa sensibilidade energética, eletromagnética do cavalo é conhecida há tempos. Ele tem essa sensibilidade. O cavalo é muito mais energético do que físico. A natureza dele é muito mais energética do que física. Quando nós começamos a entender isso e começamos a mudar a nossa relação com ele, priorizando a emissão de ondas eletromagnéticas ao invés das nossas intervenções mecânicas, físicas, muda completamente o comportamento do cavalo. Porque eu escrevi no meu primeiro livro lá, toda ação deve ser acompanhada da devida intenção, porque o cavalo percebe muito mais a nossa intenção do que a nossa ação. A intenção para o cavalo lida com muito mais nitidez as nossas intenções do que as nossas ações. É preciso compreender isso. Um cavalo ele é muito mais sutil do que nós podemos imaginar. As percepções eletromagnéticas são predominantes no cavalo, muito mais do que as físicas, as nossas manifestações físicas. Todo mundo que já montou muito, não é? E tem uma sensibilidade para desenvolver o feeling relacionado com aquilo que está acontecendo entre ele e o cavalo, já em algum momento percebeu isso que eu vou falar agora. Muitas vezes você pensa em algo e o cavalo executa. Antes de você entrar com a ação física, com a ação das ajudas. O seu pensamento chega antes e ele detecta e já se dispõe a fazer aquilo. Não é? Já se dispõe a fazer aquilo. Porque ele recebe o eletromagnetismo com uma nitidez, com uma rapidez. Ele nos escaneia eletromagneticamente o tempo todo, o cavalo. Isabela está falando, você é um legítimo mestre cavaleiro.
querida, você sabe que eu sou um legítimo aprendiz do cavalo, né? E preciso estar nessa condição até o fim, né? O espírito de aprendiz é que nos move aos processos de autoaprimoramento. Então, estar sempre na atitude de aprendiz é um dos meus objetivos como homem de cavalo. Estar na condição de aprendiz. Então, o Leonel está falando, posso dar certeza que é assim. Pois é, muito isso aí confirmou, né, Leonel? Não é mesmo? Obrigado pela confirmação. O Rodolfo está dizendo, o cavalo percebe quando a pessoa lida com ele com medo e reage a isso. Exato. Exatamente, Rodolfo. Porque ele está percebendo o nosso magnetismo. Aquilo passa para o cavalo instantaneamente. O cavalo, como eu acabei de dizer, ele faz um escaneamento eletromagnético em nós quando nós estamos nas relações junto a ele. É uma leitura sutil, mas muito fiel, legítima. Por isso é que nós precisamos nos preparar para o cavalo. Nós temos o costume de dizer, eu preciso preparar meu cavalo, Não. O cavalo já está pronto, nós precisamos nos preparar para ele. E agora, através do comportamento adequado, das ações pertinentes, construir junto com o cavalo aquilo que é das nossas pretensões, que é formar um conjunto, uma parceria, onde os desempenhos funcionais mais adiante vão nos brindar com satisfações, com alegrias, com sentimento de realização profundo, não é? Então a técnica é importantíssima, o estudo das técnicas, das metodologias que fazem de nós equitadores, cavaleiros de alto nível, não é? Para uma equitação bem praticada, para uma equitação qualificada. Mas não é apenas isso. A técnica é um dos componentes desse processo. Ela participa de uma forma bastante necessária. O aprimoramento técnico é muito necessário. Por isso nós precisamos estudar muito. Estudar tanto na prática quanto na teoria. Então, quando nós estamos observando um cavaleiro de alto nível montar, nós podemos estar estudando. Porque olhar a cena é uma coisa, observar os detalhes é outra coisa. O cientista é aquele que está sempre em estado de observação. Então, ser um cientista do cavalo é isso. Eu tenho a oportunidade de presenciar determinada cena. Um cavaleiro montando ou um cavalo executando determinado exercício, ou qualquer que seja o exemplo, né? Se eu estou, naquele momento, com atitude de aprendiz e o meu senso de observação aguçado, eu potencializo os aprendizados. Não é? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de presenciar um equitador que está num nível acima do meu montar, eu estou observando, eu não estou olhando para ele montar. Estou observando com a intenção de captar os mínimos detalhes que possam agregar valor ao meu desempenho como equitador também. Não é? Eu confesso para vocês que eu aprendi mais observando equitadores que estão num nível acima do meu, montando, do que sendo instruído. Não é? Eu aprendi muito através desse procedimento, né? A observação daqueles que estão já acima, mas uma observação minuciosa. Às vezes eu pego um vídeo para assistir de alto desempenho e assisto 10, 15, 20 vezes, e cada vez que eu assisto, com o foco das minhas atenções dirigido para determinado aspecto. E depois eu vou juntando aquilo tudo, porque eu quero o detalhe, a minúcia. Não é? É assim que nós vamos aprendendo, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se tiver mais alguma pergunta aí, pessoal, mande, porque o nosso tempo temos pouco mais de 10 minutos, ok? Amanhã nós vamos fazer uma outra live nesse nosso mesmo... Olha, o Luiz Felipe está aqui. Aqui, achei. Luiz Felipe Menin, muito obrigado pela sua presença, Luiz Felipe. Luiz Felipe é um equitador e um grande estudioso do cavalo. Está nos prestigiando aqui com a sua ilustre participação. Obrigado, viu, Luiz Felipe? Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais que está por aqui.
O Leonel está dizendo, olhar e perceber é o mais difícil, já que muitas vezes só olhamos, porém não vemos. É isso mesmo, Leonel. É o que nós estávamos falando. Precisamos deixar de ser meros espectadores e nos transformar em observadores detalhistas. Por quê? Porque o cavalo é um somatório de infinitos detalhes. Para que nós nos tornemos aprendizes eficientes, precisamos nos tornar observadores extremamente detalhistas. Não é isso? Bom, então talvez o aprender a aprender seja o aspecto mais significativo da existência humana. Porque quando nós aprendemos a aprender, agora nós temos o mundo à nossa disposição. Então, aprender a aprender é a alavanca, é a grande alavanca. Eu sempre digo que os primeiros anos da nossa vida escolar deveriam ser dedicados a isso. Transformar o aluno em aprendiz. Dotá-lo das capacidades de aprendizagem, para que ele possa aprender aquilo que for do interesse dele. Um ser humano que aprende a aprender está liberto para fazer todas as colheitas que lhe interessar. Não é? Então, reflitam sobre isso. Não é? Porque a cada dia que se apresenta, nós podemos nos colocar como aprendizes diante do mundo que está ao nosso redor. E podemos construir essa condição de aprendiz, aprendendo a aprender sempre. Não é? O Luan está dizendo aqui, o cavalo ensina muito, basta estarmos atentos. É isso aí, Luan, a mensagem foi essa. Esse é o resumo da mensagem, ok? Bom, quero fazer mais uma vez a vocês um lembrete de que nós temos um curso digital à disposição de vocês. Basta clicar aí na nossa bio, a minha biografia aí em cima no Instagram, para vocês terem acesso ao conteúdo programático e também sobre conhecerem as formas de aquisição desse curso digital. Eu tenho certeza que o conteúdo será de grande utilidade para vocês. Continuem nos seguindo aqui no Instagram. Não esqueçam de se inscrever também no YouTube. Nós temos publicações muito frequentes, tanto aqui quanto lá. E existe uma diferença, nem tudo que é publicado aqui é publicado lá. Então é interessante que vocês confiram o nosso canal lá no YouTube também. E sempre que possível, deixem para nós o like, que é importantíssimo. E não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho, para que vocês recebam as notificações das publicações que estão acontecendo de forma bastante frequente. Certo? Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa live. Foi uma grande satisfação para nós tê-los aqui conosco e espero tê-los aqui novamente amanhã às 19 horas. Teremos uma live com a Helena, ela vai se apresentar para vocês amanhã. Ela é brasileira, ela reside na Alemanha, ela é aprendiz de equitação e leu o nosso livro, essa obra, né? Vou mostrá-lo aqui mais uma vez, que foi publicado em Portugal, que recebe o título de Nizinge e que tem nesse tomo as duas primeiras partes da obra, A Escola Chamada Cavalo e o Livro dos Estereogramas. Daniel Biasini, chegou na última hora. Muito obrigado, meu grande amigo. A live fica salva aí no Instagram. Se você não tiver acompanhado conosco, assista depois. Ela vai ficar salva para vocês aí. É sempre uma satisfação ter você conosco. Ontem eu mencionei você no decorrer da live, assista a live de ontem. Eu estava falando sobre você aí, dediquei ali uns bons minutos falando sobre você e os cavalos que você montava nas provas de equitação de trabalho. Um abraço, Biasini. A Sandra agradecendo. Bom, mas eu dizendo aqui que nós falaremos com a Helena sobre o conteúdo desse livro. Ela já leu mais de uma vez o livro e eu a convidei para nós falarmos sobre o conteúdo. Assim como eu tenho feito com a Isabela. A Isabela ainda não se prontificou a aceitar o convite, mas eu não pararei de insistir e acredito que em breve ela vai conceder esse privilégio a todos nós, que é tê-la aqui conosco para uma live. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Peço licença para desconectar. Lembrando que esse livro aqui, ele está disponível na livraria digital da Amazon, tanto no formato impresso quanto no formato e-book, ok? Então vocês podem adquirir lá, eu acho que custa R$20 a versão digital desse livro na Amazon.
E o conteúdo é valioso, hein? Isso eu posso garantir para vocês, ok?